solenemente não fazer nada de bom. Oi pessoal, tudo bem? Olá, tudo bem? Que bom que vocês vieram me assistir hoje. Olá! Nossa, olha só quanta gente já tá aqui. Oi pessoal, tudo bem? Olá. Bom, como vocês sabem, eu me chamo Harry Potter e eu tô aqui hoje para poder contar minha história para vocês. A história do menino que sobreviveu. É? Quem aqui conhece a minha história? Vamos fazer um combinado? Vocês podem escrever tudo aqui comigo, aqui no chat. E eu prometo que depois eu leio tudo com muita calma e atenção, tá bom? Não vou prometer que eu vou conseguir responder agora, porque vocês sabem, né? Não tô acostumado com esse tipo de tecnologia que vocês chamam, não é mesmo? Então tá bom. Vou querer saber quem aqui conhece a história de Harry Potter, tá? Mas antes de eu começar a minha história, tem uma coisa que eu preciso fazer. Peraí. Vocês conhecem esse objeto aqui? Quem sabe o nome? É um vira-tempo. Isso mesmo, muito bem. Bom, com isso aqui, eu consigo viajar no tempo enquanto eu converso com vocês. E aí, o meu outro eu vai resolvendo tudo que eu preciso fazer. Eu peguei esse vira-tempo emprestado da Hermione. Tá bom? Vamos lá. Então, antes de eu falar, preciso dar uma voltinha, outra voltinha e uma terceira. Isso. Pronto. Isso já é o suficiente pra gente poder conversar sem se preocupar com o tempo, tá bom? Bom, muito obrigado por estarem aqui hoje. Eu tô muito animado de compartilhar a minha história com vocês. Eu já vi que tem algumas pessoas que já conhecem a minha história e eu quero saber tudinho, hein? Mas eu vou contar pra vocês. A minha história começa quando eu era muito novo. Na verdade, quando eu ainda era um bebê. Nessa época, tinha um bruxo muito poderoso e muito temido por todas as pessoas, por todos os bruxos. Um bruxo muito famoso e muito temido. Quem sabe quem ele era? Isso, ele era o Lord Voldemort. Isso mesmo, o bruxo mais poderoso e mais temido de todos os tempos. Ele era um bruxo que queria muito poder e ele eliminava todas as pessoas que se opunham a ele. Se você pensasse diferente dele, ele te eliminava. E foi assim com os meus pais, Lilian e Tiago Potter. Eles não aceitaram as condições do Voldemort e estavam lutando contra ele. E aí, uma noite, ele descobriu onde é que os meus pais moravam e matou os meus pais. Um por um. Primeiro meu pai e depois a minha mãe. E depois ele tentou me matar também. E quando ele chegou bem perto de mim e falou Avada Kedavra! O feitiço não funcionou. O amor da minha mãe foi tão forte, e o sacrifício que ela fez para me proteger foi tão forte que me protegeu do feitiço. E ao invés de eu morrer, eu só ganhei a minha cicatriz. Mas eu fiquei sem os meus pais, né? E aí, eu fui viver com os meus tios, Petúnia e Walter, e com o meu primo, o Duda. Mas eles me tratavam muito mal. Eles me tratavam muito mal. Eles não me tratavam como um sobrinho. Eles me tratavam como um empregado. Eu vivia debaixo da escada. Eu tinha um quartinho que mal conseguia dormir, de tão apertado que era. Mas tudo isso mudou. Mudou quando eu estava para fazer 11 anos. Um dia, uma carta chegou para mim. Uma carta. Eu acho que eu ainda tenho essa carta aqui. Onde é que ela tá? Já sei. Accio. Muito bem, olha aqui minha carta. Vocês se lembram dessa carta? A minha carta de Hogwarts. Isso mesmo. Olhem aqui. E você, de volta pro seu lugar. Isso aí. Olha aqui, pessoal. Essa aqui foi a minha carta que eu recebi para o Sr. Harry Potter. Assinado pela própria professora McGonagall. Lembram da professora Minerva? Isso. Dizendo que eu tinha sido convidado para ir para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Imagina, eu que vivia debaixo de uma escada e não sabia nada sobre nada, de repente eu fui convidado para ir para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Eu fiquei muito animado. Mas o meu tio não me deixou. Na verdade, ele nem me deixou ler essa carta. Eu só consegui ler essa carta porque eu recebi uma
Depois eu recebi 2. Depois eu recebi muitas. E aí um dia, muitas cartas invadiram a minha casa. Muitas cartas, muitas cartas. E aí eu consegui pegar uma. E mesmo assim, meu tio não me deixou ir. Quem conseguiu que eu fosse pra Hogwarts foi o Hagrid. Vocês lembram do Hagrid? Um cara altão, com um cabelo muito grande, uma barba muito grande. Lembram do Hagrid? O Hagrid foi atrás de mim na casa dos meus tios. E ele que me tirou de lá. Pois é. Enfim, o Hagrid me levou pro Beco Diagonal, onde eu comprei a minha varinha. E todas as coisas que eu precisava para poder ir pra Hogwarts. Enfim, chegou o dia de ir pra Hogwarts. Eu estava muito animado e nós fomos para a plataforma. E aí o Hagrid me entregou. O meu bilhete falou, é só você ir pra plataforma 9 3/4. Eu achei muito esquisito, porque em Londres eu nunca tinha visto essa plataforma 9 3/4. Tinha 9 e tinha 10. Eis que eu vejo uma família, todos ruivos, passando no meio de uma pilastra. Eu segui eles. E aí que eu descobri que a plataforma 9 3/4 era ali, passando entre as plataformas 9 e 10. Vocês sabem quem era essa família? Era a família Weasley. É, do Rony. Isso mesmo. Tanto que o Rony foi comigo no trem para Hogwarts. E no trem a gente conheceu mais uma amiga muito importante e muito especial. Vocês lembram quem ela é? Ela é uma das bruxas mais inteligentes que eu já conheci. Sabem quem é? Isso, a Hermione! Muito bem, é. Nós fomos juntos. Nossa primeira viagem para Hogwarts no trem, nós fomos juntos. E lá passou o carrinho de doces e eu comprei várias coisas. Olha, eu ainda tenho algumas aqui, ó. Eu tenho um sapo de chocolate, com uma carta dentro ainda. Ó, essa aqui é do Godric Grifinória. Isso, ó. Eu tenho também feijõezinhos de todos os sabores. Vocês já comeram? Tem alguns muito bons, mas uma vez eu peguei cera de ouvido e foi muito desagradável. E também experimentei o famoso suco de abóbora, que todos vocês deveriam tomar porque é uma delícia. Bom, chegando em Hogwarts, nós somos divididos em 4 casas. Aqui, ó. O brasão de Hogwarts para mostrar para vocês. A primeira casa é a Grifinória, onde ficam os corajosos. Sonserina, onde ficam os ambiciosos. Corvinal, onde ficam os astutos e inteligentes. E Lufa-Lufa, onde ficam os perseverantes, os de bom coração. E aí é colocado um chapéu seletor na nossa cabeça. E ele decide para qual casa você vai. E aí, enquanto as pessoas estavam sendo selecionadas, o Rony me falou: todos os bruxos ruins foram da Sonserina. Eu fiquei muito nervoso. Fiquei muito apreensivo. E aí, quando eu sentei, eu só conseguia falar: Sonserina não, Sonserina não, Sonserina não. E por sorte, o chapéu seletor me ouviu e me colocou na Grifinória. É, foi ótimo. E lá, eu comecei a fazer todas as aulas em Hogwarts. Então eu conheci a professora McGonagall, a professora Minerva, eu conheci o professor Flitwick de feitiços e eu conheci o professor de poções, o Severus Snape, que de cara ele já não gostava de mim. Eu não sei porquê, mas ele sempre teve uma implicância muito grande comigo. E tinha também o professor Quirrell, que era o professor de defesa contra as artes das trevas. Mas ninguém dava muita bola pra ele porque ele era muito medroso, assim. Enfim. Eu descobri também que Hogwarts era um lugar de muitos segredos. Muitos segredos. E um dos segredos que o castelo de Hogwarts estava guardando aquele ano era a Pedra Filosofal. Vocês já ouviram falar na Pedra Filosofal? Vou explicar pra vocês. A Pedra Filosofal é uma pedra criada pelo Nicolau Flamel, que permite que aquele que a possuir, quem tiver a pedra, pode ser imortal, viver para sempre. Essa pedra estava escondida em Hogwarts. E estava em perigo. Eu acreditava que o professor Snape estava tentando roubar a pedra. Mas vários professores colocaram barreiras de proteção na pedra, como se fosse uma grande prova. Óbvio que eu fui parar no meio dessa confusão toda. E eu tive que resolver todas essas provas. A primeira delas era um cachorro muito grande. Vocês lembram desse cachorro? Que tinha 3 cabeças? Vocês lembram o nome dele?
O Fofo, fofo. De fofo ele não tinha nada, era um cachorro gigante. Bom, ele tinha alguma coisa de fofo, sim. Toda vez que o Fofo escutava música, ele dormia profundamente. Bom, quando eu cheguei lá, o Fofo já estava dormindo porque tinha uma harpa encantada, que eu achei que tinha sido encantada pelo Snape. Depois, tinha uma outra prova, que era uma planta, chamada Visgo do Diabo, que vai te prendendo. Quanto mais tenso você fica, mais ela vai te sufocando e te prendendo. E aí a Hermione falou, vocês têm que relaxar. Eu consegui. Já o Rony, não muito. Conforme ele viu que eu e a Hermione sumimos no meio da planta, ele ficou cada vez mais e mais nervoso. E a Hermione falou, precisamos dar um jeito nisso. E só tem um jeito de lidar com isso, com luz. Vocês lembram do feitiço que cria luz? Lembram? Vou fazer aqui pra vocês então. É o feitiço Lumos. Nox. Muito bem, esse é o feitiço que cria luz. E aí quando a Hermione apontou pro Visgo do Diabo, gritou, Lumos! Aí o Visgo do Diabo abriu e o Rony caiu. E depois a gente ainda teve que passar por mais 2 provas. Primeiro, eu tive que pegar uma vassoura e voar por entre várias chaves aladas para capturar a chave certa que abria a próxima prova. Mas as chaves voavam muito rápido. E depois a gente teve que vencer uma partida de xadrez de bruxo. Vocês já jogaram xadrez de bruxo? É muito parecido com o xadrez que vocês jogam. Só que ao invés da gente mexer as peças assim, que nem vocês fazem, é só falar, cavalo, faça tal movimento, e aí as peças fazem o movimento sozinha. Então, eu passei sozinho para a última sala, esperando encontrar o professor Snape para derrotar ele. E eu encontrei o professor Quirrell, de Defesa contra as Artes das Trevas. Isso! Mas ele não estava sozinho. Na verdade, o professor Quirrell, ele era um dos seguidores do Voldemort. E uma coisa muito esquisita, ele tirou o turbante dele assim, e ele tinha o rosto do Voldemort na parte de trás da cabeça dele. Ele viveu com o Voldemort na cabeça dele. Muito esquisito. Mas eu consegui pegar a Pedra Filosofal. Isso me deu força para derrotar eles. Claro que, depois de um tempo, o Dumbledore pegou a pedra de volta e decidiu destruir, porque, na verdade, aquilo era um objeto muito perigoso, né? Um objeto muito poderoso para estar por aí. Ah, eu lembrei de uma coisa muito importante. Foi nesse ano que eu aprendi a fazer um dos feitiços de levitação que vocês conhecem muito. Vocês conhecem um feitiço que a gente faz assim, ó. Wingardium Leviosa. Para fazer as coisas flutuarem? Não, eu vou mostrar para vocês. É muito simples. Eu trouxe uma pena. Aqui. Uma pena. Para mostrar para vocês como funciona esse feitiço. É muito simples. É só você fazer o movimento certo e falar. Wingardium Leviosa. Isso, muito bem. Pra cima a pena. Pra baixo, pra baixo. Isso. Viram? Esse é o feitiço Wingardium Leviosa. Muito bem. Pena, pode voltar. Isso aí. Bom, esse foi meu primeiro ano em Hogwarts. E coisas muito mágicas especiais aconteceram. Então, eu tive que voltar pra casa dos meus tios. Isso, do tio Walter e da tia Petúnia, pra passar umas férias inteiras com eles. Eles acharam que iam se livrar de mim e eu achei que ia me livrar deles, mas tive que passar as férias inteiras. Mas dessa vez, eles me deram o meu próprio quarto. Pela primeira vez na minha vida eu tive o meu próprio quarto. Mas eu não recebi nenhuma carta. O ano inteiro se passou e eu não recebi nenhuma carta dos meus amigos. Eu achei que eles tivessem esquecido de mim ou que eles tivessem coisas mais importantes para fazer. Mas na verdade, outra coisa aconteceu. Tinha alguém interceptando todas as minhas cartas, não deixou eu receber nenhuma carta, porque esse alguém não queria que eu fosse para Hogwarts para me proteger. Vocês sabem quem é esse alguém? Bom, vou dar uma dica para vocês. É uma criatura muito pequenininha, que com um estalar de dedos consegue fazer magias muito poderosas. Vocês sabem quem é? Isso, é o Dobby, o elfo. O Dobby apareceu na casa dos meus tios uma noite. Assim, sem explicação, sem dar nenhum aviso. E fez um barulhão. Por isso o meu tio me prendeu no meu quarto, colocou grades na janela. E falou, você não vai pra Hogwarts esse ano. E aí, eu fiquei lá preso. Até que uma noite, adivinhe quem veio me salvar?
Isso mesmo, o Rony veio com seus irmãos, o Fred e o George, e o carro do pai do Rony, o carro voador. Vocês lembram do carro voador? Eles arrancaram a grade do meu quarto e voaram comigo até a casa deles. E aí, mais um ano, nós tivemos que ir para Hogwarts. E eu fui com eles dessa vez. Só que mais uma coisa muito esquisita aconteceu. Quando a gente estava passando pela plataforma 9 3/4, demos de cara com a parede. A plataforma simplesmente fechou. E aí a gente não tinha como ir para Hogwarts. A gente estava trancado em Londres. E aí o Rony teve a brilhante ideia de pegar o carro do pai dele e a gente ir de carro. Vocês podem ter certeza de que essa não foi uma boa ideia. Muitas coisas esquisitas aconteceram em Hogwarts naquele ano. Uma coisa muito esquisita. Apareceram mensagens por toda a escola dizendo: a Câmara Secreta está aberta. Vocês sabem o que é a Câmara Secreta? A Câmara Secreta é um lugar misterioso que fica dentro de Hogwarts, que foi criada pelo criador da Sonserina, o Salazar Sonserina. E dizem que ele criou essa câmara para que o herdeiro dele terminasse todos os trabalhos que ele tinha começado. Vocês sabem o que é um herdeiro? Um herdeiro é, por exemplo, quando você tem, por exemplo, um avô, e aí ele tem alguma coisa e ele não pode mais ter aquilo, porque ou ele ficou doente, ou alguma coisa aconteceu com ele, e aí ele passa para alguém, para o seu pai, ou para você, para sua tia, para o seu irmão. Isso é ser um herdeiro. E aí começou um boato de que existia o herdeiro do Salazar Sonserina, e que o trabalho que ele tinha que terminar era exterminar todos aqueles que não nasceram bruxos, ou seja, aqueles que tinham pais não bruxos. Eu sempre achei isso uma coisa muito errada. Já pensou? Se só as pessoas que tivessem pai e mãe bruxo pudessem estudar em Hogwarts? Que absurdo que seria? Mas tinha gente que achava isso normal e achava isso certo. Como, por exemplo, o Draco Malfoy. Vocês lembram do loirinho Draco Malfoy? Nunca gostei daquele menino. E aí, sempre que aparecia uma mensagem misteriosa da Câmara Secreta, alguém aparecia petrificado. Primeiro foi a gata do Sr. Filch, o zelador de Hogwarts. Depois foram vários alunos. Um mistério muito grande. E toda vez que alguém aparecia petrificado, várias aranhas apareciam. Como se fosse um caminho, como se elas estivessem indo em direção a alguma coisa. Enfim, muitos mistérios em Hogwarts naquele ano. E aí, eu descobri uma coisa sobre mim que eu não sabia. Eu descobri que eu sou ofidioglota. Vocês sabem o que é isso? O que é um ofidioglota? Hein? É uma pessoa que consegue conversar com as cobras. E por causa disso, as pessoas desconfiaram de que eu era o herdeiro do Salazar Sonserina. Consegue imaginar? Eu, Harry Potter, herdeiro do Salazar Sonserina? Não, não, não. Bom, eu precisava descobrir quem era esse verdadeiro herdeiro. E eu achava que tinha alguma coisa a ver com o Draco Malfoy. Então eu falei pro Rony e pra Hermione: a gente precisa chegar mais perto do Draco. Só assim a gente vai saber se não é ele o herdeiro. E a Hermione deu uma ideia. Ela falou: nós podemos fazer uma poção polissuco. Vocês sabem o que é uma poção polissuco? O que ela faz? A poção polissuco, ela faz com que você se transforme fisicamente em outra pessoa por 1 hora. Então, a gente tinha que se disfarçar de Crabbe e Goyle. Eu trouxe as coisas para fazer uma poção para vocês. Assim, a poção polissuco ela é muito difícil de fazer e ela leva mais de 1 mês. Então eu já deixei alguns ingredientes preparados. A Hermione anotou aqui para mim, porque senão eu nunca saberia os nomes. Mas aqui nesse vidrinho, nós temos chifre de bicórnio, já que cozinhado. E aqui temos pele de araramboia, então é só colocar. Com licença. Aqui. Fiozinho de cabelo de alguém. E... estão prontos? E temos a nossa poção. Muito bem, isso aí. Bom, eu não vou beber essa poção agora, porque, né, vocês sabem, eu quero continuar sendo Harry Potter para poder conversar com vocês. Mas essa é a nossa poção polissuco.
E lá fomos eu, Rony. A Hermione não foi, sabe por quê? Porque ao invés de pegar o cabelo de uma pessoa, ela pegou um pelo de gato e aí ela ficou parecendo uma gata, assim. Foi horrível. Mas enfim, fomos eu e o Rony, disfarçados de Crabbe e Goyle, para perguntar pro Malfoy o que era isso. E a gente descobriu que o Malfoy não tinha nada a ver, não era ele o herdeiro da Sonserina. Enfim, quando a gente voltou pro banheiro feminino, porque era o único lugar em que a gente podia fazer isso escondido, sabe por que era o único lugar que a gente conseguia fazer isso escondido? Por causa da Murta que geme, uma fantasma que vive no banheiro feminino. Aí, quando a gente voltou pra lá, eu encontrei um diário, um livro que estava inteirinho em branco, não tinha nada escrito. E eu conseguia escrever e o livro me respondia. E esse livro me mostrou uma memória de quando a Câmara Secreta foi aberta pela primeira vez. E alguém morreu. E aí esse livro me mostrou que o responsável por tudo isso era o Hagrid, porque ele tinha uma fera incontrolável. Eu precisei conversar com o Hagrid sobre isso. E aí ele me disse, Harry Potter, siga as aranhas. E lá fomos eu e o Rony, pela Floresta Proibida, atrás de aranhas. E a gente encontrou uma aranha gigante, que se chamava Aragog. E essa aranha era amiga do Hagrid. E ela falou que ela não tinha nada a ver com essa história de Câmara Secreta. E aí, quem podia me ajudar a solucionar todo esse mistério? Já sei! A Murta que geme! Se ela morreu no banheiro feminino, só ela sabe me dizer o que está acontecendo. E aí ela me disse que a entrada para a Câmara Secreta era dentro desse banheiro. E lá fui eu, usando a minha língua de cobras que eu tinha acabado de descobrir. E eu cheguei lá embaixo, na Câmara Secreta, e descobri que quem tinha aberto a Câmara Secreta, na verdade, era a irmã do Rony, a Gina Weasley. Só que ela não abriu porque ela quis. Ela estava sob o poder do diário. Lembram o diário que eu encontrei? Ele era, na verdade, o diário do Tom Riddle, que era o Lord Voldemort, mais uma vez. E ele conseguiu, de alguma maneira muito misteriosa e mágica, se manter vivo através desse diário. E ele conseguia fazer com que as pessoas fizessem as coisas que ele queria. E ele queria abrir a Câmara Secreta porque ele queria liberar uma fera, uma cobra gigante, muito poderosa. Vocês lembram dessa cobra? Qual era o nome dela? Era o basilisco, isso. Era uma cobra muito poderosa que só de olhar para alguém podia matar uma pessoa. Só de olhar nos olhos dessa pessoa. Mas se ela olhasse por um objeto, como por exemplo um espelho, ou pela água, ou por um vidro, ela petrificaria. Por isso que as pessoas estavam ficando petrificadas. E por isso que as aranhas fugiam, porque as aranhas têm medo de cobras. Enfim, eu lutei contra o basilisco e derrotei o basilisco. E aí eu usei uma presa do basilisco com o veneno do basilisco para destruir aquele diário, para que ninguém nunca mais tivesse que lidar com aquele problema. Pessoal, eu não acredito. Já deu o meu tempo aqui com vocês. Que pena. Bom, eu espero encontrar vocês uma outra vez, porque aí eu vou poder contar outras histórias. E eu tenho muitas aventuras para contar ainda. Tá bom? Tchau, tchau. Obrigado por terem vindo. E até o nosso próximo encontro. Mal feito, feito.